Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Permita fazer uma pergunta. Você se sente culpado ou culpada? Você ainda carrega o peso de algum erro, de algum pecado que você cometeu no passado? Esses erros do passado ainda lhe assombram? Mesmo você sendo já um cristão, já sendo uma pessoa que já compreendeu o evangelho de Jesus Cristo, já recebeu o perdão dos pecados, mas ainda assim você se sente culpado por uma ou outra coisa que lhe aconteceu no passado? Vez por outra, a gente encontra pessoas na igreja, nos nossos círculos pessoais, pessoas que compreendem a natureza do evangelho, compreendem o propósito pelo qual Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, pessoas que compreendem o significado da cruz, o significado da ressurreição de Jesus, mas ainda assim não se livraram do peso da culpa. A culpa assola muitas pessoas. E eu quero dizer para você, nessa devocional, que você não foi feito para a culpa. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe que Deus não nos chamou, mediante Jesus Cristo, para que a gente viva uma vida de culpa, para que a gente fique olhando para o passado e fique lembrando daquele erro, fique elencando aquele problema que tivemos no passado, e isso possa nos sufocar, nos tirar a alegria da salvação. Na época do Antigo Testamento, havia diversos sacrifícios para cada tipo de erro, para cada tipo de situação, para cada tipo de situação em que a pessoa vivia. Lá em Levítico 7, no versículo 37, diz o seguinte: essa é a regulamentação acerca de. E aí o autor, Moisés, começa a listar alguns tipos de sacrifícios. Então ele diz: olha, essa é a regulamentação acerca de holocausto, que era quando o animal era completamente queimado em adoração a Deus, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. Então, cada situação você tinha que fazer algum tipo de sacrifício. Observe que para a gente agora nada disso mais faz sentido, precisa ser feito, porque em Cristo nós temos o cumprimento de todas essas coisas. Como o próprio Cristo vai nos dizer em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, libertar de quê? Do pecado, da condenação do pecado, nos libertar da culpa que fica inculcada em nossas mentes, nos libertar de todo tipo de condenação que as pessoas podem falar para nós, de você mesmo, nos libertar de nós mesmos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, por que se culpar se o próprio Deus, que é santo, 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 não lhe culpa mais? Por que viver triste? Por que viver se lamentando? Por que viver trazendo erros, pecados do passado para lhe atormentar no presente, se o próprio Jesus, se o próprio Deus, mediante o sacrifício de Jesus, perdoou todos os seus pecados? Ele já perdoou, mas falta agora você se perdoar. Falta agora você aceitar esse sacrifício. E aqui reside um problema muito importante. Para você que ainda está olhando para o pecado lá atrás e esse peso da culpa lhe assombra, você precisa parar e pensar na seguinte questão: meu Deus, por que que eu continuo me culpando se o Senhor me perdoou? Pode estar brotando no seu coração uma semente de orgulho, uma semente de soberba, por incrível que pareça. Porque se Deus disse que nos perdoou, mas eu continuo vivendo como se este pecado não fosse perdoado, é como se eu não tivesse aceitado de maneira plena
esse perdão de Deus. É como se no fundo eu achasse que, olha, Deus perdoou, mas esse meu pecado foi tão difícil, esse meu pecado foi tão feio, que ele não tem condições de ter perdoado. E a gente se coloca no lugar de Deus, a gente se coloca na posição de Deus, mas não deve ser assim. Deus nos perdoou. E essa é a beleza do Evangelho. É isso que faz o Evangelho ser essa mensagem maravilhosa, ser essa boa notícia. O Deus Santo perdoa pessoas pecadoras. O Deus Santo se fez carne por amor a nós, homens e mulheres pecadores. É por isso que nós, cristãos, respondemos a esse Evangelho em adoração, com louvor, porque nada podemos fazer a não ser agradecer. Quer dizer, Senhor, obrigado, obrigado. Porque, como está em Romanos 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu querido, minha querida, viva uma vida de paz, porque o Deus da paz já lhe libertou. Que Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.